Aleluia. Vamos ouvir a palavra pelo pastor Luiz, da Assembleia de Deus Central de Realengo, né? Nós conhecemos já o pastor Luiz, já tem 7 anos, né, pastor? Conheço a sua família, sua esposa Selma, né? E seus filhos, seus 5 filhos, e hoje também ele tem um testemunho glorioso, né? Das vitórias que o Senhor tem concedido. Aleluia. Então vamos estar orando, a palavra já é abençoada. Irmãos, hoje nós estamos aqui nesse culto porque muita gente vai viajar, mas nós não vamos fechar a consagração de terça-feira, tá? Então traga foto, documento, né? No final de ano traga também. Nós vamos estar orando, nós vamos estar ungindo, nós vamos estar em jejum, né, para essa virada de ano, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero apresentar o teu servo, Senhor, pastor Luiz. Continua com ele, com a sua família. Senhor Deus, ele veio ser boca tua neste lugar, Senhor. Que o Senhor enche, Senhor Deus, meu Pai, da tua majestade, da tua gloriosa luz, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz sobre os irmãos. Amém. Eu quero agradecer a Deus por esse dia, por estar nesta consagração, onde tem sido abençoado grandiosamente. Eu louvo a Deus, porque já tem falado ao meu coração através dos testemunhos. Como a nossa irmã Leandra falara, muitas das vezes ficamos desapercebidos que ocorre, ficamos esperando a palavra, uma profecia, um testemunho fala também ao nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, que é a culto e ação de graça. Muitas das vezes a gente busca algo diferenciado, mas Deus colocou isso no meu coração. Salmo 103. A irmã já leu o primeiro e o segundo versículo. Eu convido a você que abra comigo. Geralmente as pessoas também usam lá o Salmo 116, né? Verso 12, que daria o Senhor por todos os benefícios que tem nos feito. Mas, orando ao Senhor, quase que eu entrei pelas mesmas vias da nossa irmã Noêmia, buscar um canto daquele que receberam a bênção, como Moisés, como Davi, como Ana, né, como Maria, entre outras, que após uma grande conquista, uma grande vitória, escreveram um canto ao Senhor, enalteceram o feito de Deus, com uma alma grata, voltada. Mas também eu estava a meditar, Noêmia. Abraão foi abençoado e não escreveu nenhum canto, mas era amigo de Deus. Narabari assai. Talvez muitas das vezes recebemos bênçãos. Tu não deu nenhum culto de ação de graça, tu não fez isso, mas a ação dele sobressaiu o culto em que todos viram. Então muitas das vezes nós julgamos, você não fez nada, não deu nada. Abraão recebeu uma grande vitória e não celebrou. Não está escrito, mas com certeza o fez. Então Salmo 103 diz assim: convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara de todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a sua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça a todos os oprimidos, fez notório os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá para perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades.
Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o Oriente e o Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize, ó minha alma, bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Então esse salmo Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos nesta manhã, este culto em ação de graça, pelaquilo que Deus já tem nos feito no decorrer desse ano 2023. É bem comum que nós celebramos, festejamos após a conquista, e muitas das vezes nós até ouvimos de pessoas e ensinamento de Deus que devemos agradecer antes de acontecer. Antes de termos, devemos agradecer. Até porque aquele que promete é poderoso para fazê-lo e é fiel nas suas promessas. Mas muitas das vezes a dificuldade, a adversidade, ela tem de nos fazer com que só celebremos ou agradecemos após o feito, após a conquista, após alcançarmos algum benefício concedido pelo Senhor. E eu estava a meditar nesse salmo, a ler alguns comentários sobre ele. Uma coisa que me chamou a atenção, em que o salmista, ele está dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Ele não quer bendizer em pedaço, mas numa totalidade. Ele não quer ser só na aparência, mas em todo o seu ser bendizer ao Senhor. Em todo o tempo bendizer ao Senhor. Não é só grato quando estamos reunidos ou algumas pessoas perto, mas ele quer bendizer ao Senhor em todo o tempo, em todo o seu ser. Então muitas das vezes nós até adoramos, bendizemos ao Senhor, mas não na sua totalidade, não no seu todo. E eu estava a meditar, e o Senhor hoje falara comigo. Eu acordo 3 horas da manhã para depois nos preparar para as 4 horas, entrar na quarta vigília de oração. E eu estava meditando nessa palavra e na passagem que eu vou falar daqui mais à frente, em que o Senhor intervém a favor de Jacó, o Deus de justiça. Então o Senhor estava falando comigo que muitas das vezes nós até o fazemos, até queremos fazer, demonstrar a nossa gratidão, mas Deus quer um pouco mais da entrega. Como eu falei, tem pessoas que não cantaram, não escreveram, não disseram nada, mas a sua vida foi uma vida de gratidão. As suas atitudes foram uma atitude de uma alma grata, de um coração grato, de reconhecer o que Deus fez. Então na manhã desse dia, nesse culto em ação de graça, eu quero dizer para ti, que está com o coração desejoso de separar uma data, de convidar amigos, de fazer um banquete para dizer a Deus obrigado,
Diga nesta manhã: obrigado, Senhor. Sem comida, sem bebida, sem muitos alaridos, mas dizendo: Senhor, no coração, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço. Eu sou grato pelos benefícios ao qual tu tens nos feito. Eu quero te louvar e engrandecer o teu nome. É bem dizer, é falar bem do Senhor. Falar bem, dizer: em todo o tempo tu se fez presente. Até quando eu não entendia, até quando a luta era de muito grande, apertando, Senhor, me sufocando, eu sei que tu estava presente. Eu quero te louvar por isso. Quando eu vi a irmã Fátima dizer, né, que quase não come direito, com uma alimentação restrita, sem muito nutrientes, sem vitaminas, mas está bela, porque Deus está presente, fortalecendo, renovando as suas forças. Tirou aquilo que era natural e entrou o sobrenatural. E muitas das vezes nós, só porque não vimos o natural, queremos muitas vezes a questionar, mas o sobrenatural muitas vezes você não vê, você só percebe a ação sobrenatural quando você volta-se e diz: Deus, eu sou grato, porque o livramento eu não vi, mas eu creio que houve. Então o salmista está dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, é tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí ele começa a descrever o que o Senhor fez, o porquê a alma tem que bendizer, o porquê o Senhor tem que ser bendito através dos nossos lábios, das nossas ações, dos nossos pensamentos, bendizê-lo. Ele diz assim: Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. O maior presente depois da vida é o perdão, porque ele nos traz a condição de estar diante de Deus. E muitas das vezes nós ignoramos até aquele pecado mínimo que nós fazemos, pequeno que seja, e pedimos perdão, mas aquele pecado nos impediria de alcançar o benefício maior. Mas ao perdoá-lo, o Senhor está te dando um grande benefício, uma grande vitória, te reconduzindo ao caminho, te dando a garantia de chegar aonde Ele prometeu, que é na eternidade com Ele. Mas muitas das vezes nós queremos só engrandecer pelas coisas maiúsculas, as coisas minúsculas, nós muitas das vezes não reconhecemos, mas os mínimos está Deus. Eu sempre falo para os meus filhos que por menor que seja aquilo que Deus faz para nós, é grande, porque Ele é grande. Por menor que seja aquilo que Deus tenha feito na tua vida, é grande, porque Ele é grande. O tudo que emana dele é grande, é supérfluo, é grande. É o Senhor Deus que está dizendo para você nesta hora: é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara de todas as tuas enfermidades. Eu estava no clamor das 18 horas ontem e passei algumas mensagens da cura, porque o Senhor, quando eu estava orando lá no terraço lá do trabalho, o Senhor falou assim: eu que entro com cura. Então aqui Ele perdoa, redime e Ele cura de enfermidade. E muitas das vezes nós queremos distinguir enfermidade, uma doença, mas o Senhor que cura de qualquer coisa, qual seja a tua enfermidade, física, espiritual, emocional, o Senhor nesta manhã está dizendo para ti: agradeça, porque eu que curo. Talvez a medicação, o remédio, ele vem só atenuar, mas o Senhor é que vem curar, que vem te livrar e poupar você de passar por uma cirurgia. Ser grato ao Senhor, irmãos, é ter uma vida voltada para Ele, uma vida entregue totalmente a Ele, porque foi Ele que nos comprou, Ele nos redimiu. Vou falar isso um pouco mais à frente. E muitas das vezes nós ignoramos quem éramos, aonde estávamos e o que Deus fez através do seu Filho em nossas vidas. Então é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara de todas as suas enfermidades. Eu vou abrir um parênteses para falar um pouco da questão da minha filha. É um testemunho que eu vou contar
nesta manhã o que Deus está fazendo, porque Ele começou uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. Ele está trabalhando na vida da Vitória de Jesus Ferreira de Souza. Narabaia sai, está curando a sua enfermidade da alma, colocando a mão onde a medicação não chegava, onde um remédio não surtia, porque ela só tomava remédio para dormir, mas não dormia. Mas o Senhor Deus diz: eu estou trabalhando e vou agir, vou mover hoje, deito e dorme, porque o Senhor faz isso, irmãos. Ele que perdoa, sara, é o Senhor que faz isso. Eu estava num trabalho sábado retrasado, e o irmão estava falando em que antigamente, né, no meu tempo, o irmão falou que está com 62, eu estou com 59. Naquele tempo antigo, tudo era o diabo. E nós orávamos, jejuávamos, e Deus operava. O nosso inimigo era o adversário. Hoje tem a tecnologia, a ciência, os médicos, que são a bênção que Deus estabeleceu. E muitas das vezes nós vamos ao médico e esquecemos de ir a Deus primeiro. Precisa passar por lá para depois ir a Deus. Quando o médico diz que não tem jeito, a gente recorre a Deus. Porque o Deus é o Deus do impossível. E eu estava ouvindo isso porque o Senhor havia falado comigo. Tu recebe orientação para isso e para aquilo, e está certo em fazê-lo. Mas ouve a minha voz, busca-me na madrugada, e eu vou fazer um milagre na vida desta menina. Glória a Deus. E Deus tem feito, irmãos, porque Ele ouve a oração e joga por terra a ação do adversário. Eu quero dizer, na manhã desse dia, o Senhor está voltando-se para você e dizendo: seja grato, porque você não sabe o que eu tenho feito na tua vida. Aleluia. Então essa menina chamada Vitória de Jesus Ferreira de Souza estava atribulada, deprimida, devido a uma situação. E no dia 28, a consagração ela veio, querendo ouvir uma palavra, desistindo de tudo e de todos. Mas o Eterno que controla a nossa vida está aqui dizendo: eu sou Deus que vai. Aleluia. Naraido Rabaia sai. Viu que ela não queria ver, não ficou até o final, mas Deus ele estava trabalhando naquele dia. E fez com que no dia 1º, que era um dia difícil para ela, datas 27, 29, no dia 28 ela veio no meio de uma data de datas que trazia conturbação, uma semana muito difícil em novembro. Deus fala. No dia 30, ela é aprovada e dia 1º começa a trabalhar. O dia da derrota é o dia da vitória. Aleluia. Eu estava falando assim: Deus se substitui. Você não vai mais lembrar do dia 1º como um dia de derrota, mas como um dia de uma grande conquista. É o Deus que trabalha a nosso favor. Está aqui nessa manhã dizendo para você: aquilo que te aflige, que te atormenta, o Senhor entra hoje, porque é Ele que perdoa e nos redime, é Ele que faz. Glória a Deus. Então Ele fez isso na vida da Vitória. Hoje é o 11º dia daquele trabalho, 12º dia. E é interessante, irmãos, que o trabalho, às vezes, sempre a irmã Denise fala assim: vamos orar, irmão, para Deus fazer coisas grandes, um trabalho que tenha isso, que é notório que temos que fazê-lo. É assim? E é verdadeiro. Ela foi para um lugar que estava quase em crise. Passa em concurso público, mas por conta não fica. Bate na porta e não entra, porque os concursos ela passava, aplicada, estudando. E Deus, por que está acontecendo isso? E Deus leva ela para aquela porta que aparentemente era um fracasso. Porque Deus sabe o que faz. Então ela veio aqui no dia 28, e quando ela começou a trabalhar dia 1º, na sexta-feira: pai, eu quero voltar, quero ouvir a voz de Deus. Ela foi numa consagração dia 1º, dia 2, em que Deus falou assim: a vara de Arão floresceu. Aleluia. Deus colocou ela no lugar para florescer, para através dela as coisas crescerem ali.
já no sábado tem que fazer hora extra, porque as coisas já estão avançando. Aleluia. É Deus mostrando que é com ela. Quando eu falei para ela, o negócio lá tá ruim, pai, então não era para não ficar. Eu falei, não fica, porque Deus te colocou aí, vai fazer florescer. E já no terceiro dia, já está sendo convidada para fazer cursos, para poder crescer dentro da empresa. É Deus que faz isso, Denise. Cai na graça. Então, um colégio evangélico, né? E a pessoa lá, até a diretora com essa pastora Mel, então assim, o papai conhece. Então, Deus fazendo com que aquilo que ele projetou no tempo dele venha acontecer, para que o nome dele seja glorificado. Então, bendize a minha alma ao Senhor. Eu não estou, irmão, com Guaraná, com Coca-Cola, mas estou com um coração grande, dizendo, Deus, tu sejas louvado, tu sejas engrandecido, porque tu mudou a sorte da minha casa. Aleluia, Deus. E eu estava antes falando com a irmã Márcia, orando com ela, eu falei, o ano de 2023 foi o ano do livramento, porque no dia 8 de maio, essa menina escreveu uma carta de despedida. Mas Deus que ouve as orações. Deus é Deus de livramento. Aleluia, Deus. E o Deus está aqui nesta manhã falando conosco. Então o salmista, ele começa, irmão, a dizer que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade. É o Senhor de redimir, te livrar, ele vai te coroar, vai exaltar-te. É o Senhor, não coloca uma coroa qualquer, sabe? Deus coloca essa benignidade. O salmista, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É a benignidade de Deus que te acompanha, é a fidelidade de Deus que está presente. É por isso que você tem que ter motivo de sobra para bem dizer ao Senhor, cultuá-lo, não só naqueles momentos em que tu reúnes a família, mas em todo o tempo você passar, bendito seja o Senhor, porque não era para estar aqui, louvado seja o Senhor, porque eu cheguei até aqui. Eu acordo todo dia de manhã e os 5 minutos antes de levantar, disse, muito obrigado. Te louvo porque acordei, exalto a ti porque tu me fez esse favor. Aí recorro ao Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E alegro-me no Senhor, seja qual for o dia. Eu estou dizendo obrigado, porque tu és o meu pastor. Tu me coroas, assai. Então na manhã desse dia Deus está falando contigo. Bendize a minha alma ao Senhor. Tudo, irmão, tu tem que bendizer ao Senhor. Não é só no momento de reunião como esse, mas é em todo o tempo bendizer ao Senhor. A sua vida tem que ser uma vida de gratidão, de exaltação ao Senhor. Não só porque é aquilo que Ele fez em que você tem que se alegrar, mas naquilo que Ele prometeu fazer, você se alegrar. Então no verso de número 5, ele que enche a tua boca de bens, de sorte, que renova a sua mocidade. Além de colocar algo benéfico nos nossos lábios, de bênção, para que nós possamos, através de falarmos a bênção que Deus nos fez, alcançar as pessoas e transformar o ambiente daquela pessoa, transformar a vida daquela pessoa, através do testemunho. Ele vai renovar as suas forças. Eu estava aqui qual é o nome daquele pastor que pregou na Cátia, na segunda-feira, qual é o nome dele, Cátia? Eu gosto do nome difícil. É Morgan? Ele estava falando sobre isso, quando você é bênção para uma pessoa, você recebe bênção. Seja bênção em todo o tempo, porque lá na frente tu recebe a recompensa. Então quando Ele coloca nos seus lábios, enche seu lábio de bens, é para que você abençoe. Um testemunho, uma fala sua, vai fazer com que alguém se levante, se renove, tenha esperança, tenha a expectativa de um dia diferente. Muitas das vezes, até eu estava falando com a irmã Márcia, olha, as pessoas vão para o hospital, aí começa, estou com isso, e a pessoa começa, eu conheço uma pessoa que morreu disso, assim, vai trazendo um ambiente caótico.
vai trazendo desmotivação. Mas Deus que encheu os teus lábios de bens, que renova as suas forças, em meio à crise e à dificuldade, quando você acha que não vai aguentar suportar a pressão, né? Ele que renova as suas forças, quer dizer, Senhor, muito obrigado, porque estão olhando para mim, estão vendo que Deus está aqui, e através de ver que estar aqui, alguém está sendo levantado. Então o salmista, ele começa nesse bem dizer ao Senhor, de agradecer, de louvar ao Senhor pelo aquilo que ele recebeu pessoalmente. Deus salvou, Deus redimiu, Deus livrou da cova, Deus colocou ele em lugar de vantagem, ou seja, ele estava à frente do povo, mas esse homem, ele louvava o Senhor em todo o tempo. Eu vi a Leandra contar esse testemunho. Eu me recordo quando meu pai falou: eu abençoei a Leia, e por abençoar a Leia, minha mãe, Deus o abençoou. A bênção que estava retida para ele foi liberada quando ele ajudara, quando ele abençoou. Quando a Leandra se voltou para abençoar o companheiro, ela foi abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que acontece. É uma via de mão dupla. E o Senhor nessa manhã está dizendo assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. É quando ele transfere agora a sua adoração, o seu agradecimento como uma nação, os feitos que Deus fez na nação israelita. O Deus que faz justiça. E eu estava lendo, meditando sobre a ação de Deus, fazendo justiça. Eu estava lendo nessa madrugada a ação de Deus a favor de Jacó. Deus faz justiça a Jacó. Eu mandei algumas mensagens que Deus falando assim: eu fiz justiça a Jacó, abençoei Jacó, retribuí tudo que ele havia feito, tirei de Labão e o abençoei. E há quem diga, tem professores aqui, há quem diga que era desnecessário, quando ele vai se encontrar com Esaú, mandar aqueles animais como presente para atenuar o encontro, para apaziguar o coração daquele irmão. Mas Deus, que é Deus de justiça, é uma lâmina de 2 fios, ele cortou nele e cortou nele, no seu irmão. O seu irmão foi recompensado, foi feito justiça naquele momento. Como Deus fez justiça tirando de Labão, dando a Jacó, Deus tirou de Jacó, agora tem que fazer justiça, tem que reparar o erro que você fez. Deus é Deus de justiça. Deus promoveu um ambiente para que ele saísse. Deus promoveu um ambiente para que fizesse a justiça. Preparou ele para reparar aquilo que ele havia feito lá atrás. Não era só pedir desculpas. Trouxe danos, trouxe prejuízo. Eu impedi que você tivesse isso e aquilo outro. E Deus estava falando sobre Deus que faz justiça. É um Deus que requer justiça também de nós. Não é só o me perdoe. Não é só me desculpe. Mas Deus nessa manhã estava falando comigo. Levanta e começa a ler, ele diz assim: eu sou um Deus de... Fala para aquele povo que eu sou um Deus de justiça. A gratidão que Deus fez justiça. Deus me abençoou, recompensou. Assim Deus fez com Jacó. Fez com que desse um sonho a ele, colocasse as varas diante das cabras, dos cabritos, que iam, das ovelhas que iam parir, para que tivesse aquelas crias daquele jeito. Foi uma estratégia que Deus deu. E ele sagazmente colocava diante das mais fortes, não é isso? Para que ele, a sua recompensa não fosse fraca, fosse forte. Deus só deu estratégia. E ele, de sabedoria, coloca diante das fortes. Deus dando ele para que ele pudesse lá na frente reparar aquilo que ele havia cometido. Deus nessa manhã estava falando comigo, manda te dizer: ele é Deus de justiça. Bendize ao Senhor, porque vai fazer justiça a seu favor. Deus vai fazer justiça na sua casa, mas também faça justiça. Repara aquilo que tu deixou para trás. Porque Deus chegou no tempo e falou assim: Anderson, volta, se conserta com seu irmão, para prosseguir a jornada. Bem dizendo ao Senhor é reconhecer aquilo que fez de errado, é isso? Eu não posso bem dizer ao Senhor deixando dívida para trás. Eu não posso bem dizer ao Senhor deixando falta para trás.
E o Senhor dava assim: aquele que bendiz me honra através do reconhecimento das suas falhas, de reparar os erros deixados para trás. E muitas das vezes achamos que o tempo vai fazer ele esquecer, mas Deus nessa manhã está dizendo para você, como disse para mim dentro do meu banheiro: é necessário reparar os erros para trás que ficaram, para que tu possa dizer com toda clareza e propriedade: bendize a minha alma ao Senhor. Então Deus é um Deus misericordioso e piedoso. É um Deus que nos faculta e nos dá a oportunidade de bendizê-lo pelo aquilo que Ele faz. Mas também Ele quer ser glorificado através daquilo que nós fazemos. Não só reconhecendo o que Ele fez, mas ajudando através da nossa vida alguém a alcançar aquilo que Ele propôs. Então na manhã desse dia eu quero ser bem rápido na minha palavra e dizer: o Senhor Deus, através do Salmo 103, está dizendo para nós que temos que bendizer o Senhor em toda a nossa vida, em toda a nossa totalidade, não só de boca para fora, não é só nas nossas reuniões, não é só no comer e no beber, mas a nossa vida é ser uma vida de gratidão, de reconhecimento, reconhecer que Ele é bom, Ele que faz, Ele que faz. E Ele está dizendo para você nesta manhã: eu não estou preocupado com o culto e ação de graça, chamando todo mundo, faz, mas tem uma vida de gratidão nos seus atos, tem uma vida de reconhecimento naquilo que Deus tem feito na tua vida. Eu estava falando aqui, já volto a dizer, tem pessoas que não escreveram o canto. Debaixo de Biarabaixa, Naiabaia, sai. Há um varão de Revácia com a bandeja na mão, diz assim: eu vou lhe curar, mas é para você fazer a obra. Olha como é que esse varão entra nesse recinto e diz: vou lhe curar para fazer a obra. Nai de Biarabás. É fazer a graça grata ao Senhor, é fazer aquilo que Ele destinou que tu fizesse. Eu me recordo muito bem, Noêmia, que o pastor Túlio falava assim: o homem queria fazer, desejou fazê-lo, e ele foi para o campo, se adoeceu, ficou enfermo, e desejava cancelar a jornada, mas o Senhor impediu, disse: a tua jornada acabou, mas o teu filho vai se levantar para fazer. O menino se levanta, mas se acomoda, vai para o leito. E num determinado momento: Senhor, se tu me curar, eu vou fazer. Deus o cura para que ele faça. E ele fez? Não o fez. Então esse varão que entrou nessa tarde aqui, estamos quase na tarde, está dizendo para alguém: não quero saber quem é, mas vou te curar. Vou lhe curar, porque ele está dizendo assim: você não vai passar por essa cirurgia. Esse tumor vai ser arrancado pelas minhas mãos, para que tu faça a obra do Senhor. A Bíblia diz que Deus curou o rei Ezequias, Denise, e acrescentou 15 anos, e a Bíblia diz que ele endureceu o coração, não foi grato o benefício que recebeu. Eu estou falando que isso não estava na parte que eu ia falar do sermão, mas eu estava mandando dizer nesta manhã: vai curar, vai dar tempo de vida para fazer a obra, não é para ficar passeando, desfrutando. Feche os olhos, que eu vou orar. Não terminei a mensagem, mas vou orar. Na barabaia sai. Eu falei: Deus, eu quero fazer do jeito que tu mandar. Narabaia sai. Tem os bolsos, tem tudo preparado, mas Deus quer fazer desse jeito. Coloca a mão na sua coluna, Anderson Devassa. Pastores, coloca a mão. Narabaia sai. Como Deus mostrou você correndo, você vai correr. Esse nervo vai ser tocado pela mão do Senhor. Narai Shodorabaia sai. Deus está aqui. Feche os seus olhos, coloca a mão no coração. Você que tem pedido a Deus para curar, para fazer justiça, porque você vai dar culto e ação de graça. Deus está falando: vou curar. Senhor Deus,
no nome de Jesus Cristo. Como tu dissera que vai curar para que possa fazer a obra, vai tirar esse impedimento para que possa fazer aquilo que tu destinaste, porque sabe que isso veio da desobediência, de querer parar e querer desistir. Tu que sonda os corações está aqui nesta manhã, e eu entrego nas tuas mãos a cada um de nós, porque muitas das vezes eu também quis parar e desistir, e tu me curou da tuberculose, e tu tirou a paralisia das minhas pernas, e tu tocou no meu pulmão, e eu quero, Senhor Deus, te pedir nesta manhã que haja cura nesta manhã, que esse tumor não venha mais conturbar e perturbar, que esse mal não seja necessário uma intervenção cirúrgica, que a tua mão, que é poderosa para curar, venha arrancar, remover e fazer com que ela tenha dito em seu coração: eu propus isso, eu vou fazer. Narabarabatai. Como muitos pediram para que tu abrisse a porta para que pudesse ofertar e entregar o dízimo, não o fizeram. Mas nesta manhã começa a tocar nos corações, porque não é culto que vai demonstrar a gratidão, é o dia a dia que demonstra quem somos diante do Todo-Poderoso. Não é o falar bonito, Narashodou Rabayasai. Por isso Deus começa a mover nessa mente, nesse coração, a tirar a dureza, a fazer entender e compreender. Porque muitas das vezes, Senhor Deus, fazemos reuniões para atrair as pessoas e dizer: eu estou sendo grato, mas no dia a dia não tem sido grato. Eu vejo o mar se abrir, mas quando vem águas amargas eu começo a murmurar. Por isso nesta manhã eu quero te pedir, Deus, tira toda a ingratidão do nosso coração. Tira tudo aquilo que impede de vivermos uma vida de gratidão, de reconhecimento. De tudo que tu tens feito, Senhor Deus, foi as tuas mãos. Foi o Senhor que fez, Senhor que está realizando. Se eu cheguei até aqui porque as tuas mãos nos trouxe até este lugar. Por isso eu quero te adorar e bendizer a ti em toda a minha vida, em todo o tempo. Não só pelo aquilo que tu fez, mas é pelo aquilo que tu és. O não, como sempre a tua serva Noêmia fala, o teu não, Senhor Deus poderoso, é uma vitória, é uma conquista que muitas das vezes não queremos aceitar, reconhecer que isso é bênção. Por isso eu te peço na manhã desse dia, que possamos, Senhor Deus, voltarmos para ti e dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque eu não alcancei. Obrigado porque eu não tive. Obrigado porque, Senhor Deus, a luta veio. Porque o salmista disse: foi bom eu ser afligido. E tem hora que não queremos ser, mas o Senhor é bom em todo o tempo. Por isso, Deus, queremos te exaltar nesta manhã, te bendizer, não só pelo aquilo que alcançamos, pelo aquilo que deixamos para trás, porque impedia de nós avançarmos. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir, como o salmista disse: bendize a minha alma ao Senhor. Talvez a alma tinha dito: para que vamos bendizer o Senhor? Não concluiu o negócio, não aconteceu do jeito que eu esperava. A vitória de Jesus falou: vai ser mais um ano. Tudo está caminhando para a mesmice, as mesmas coisas. Mas tu a surpreendeu no dia 1º. Antes de o galo cantar na baia Nebiarabacai, o novo. Antes das coisas se concretizaram, tu entrou, chegou primeiro para mudar a história. Chega primeiro, mostra para ele e para ela que alegre o coração, que não seja como Mara, que entra na cidade dizendo: eu não sou mais Noemi, sou Mara. Porque perdi, não sabia que Boaz estava sendo preparado. Por isso, Deus, nesta manhã eu quero te pedir, não deixar que sejamos como Noemi, mudar o nosso nome porque a circunstância não fora favorável. Não deixa, Senhor Deus poderoso, esquecer que aquilo que tu fez
ainda que não foi agradável aos nossos olhos, é perfeito para ti. Por isso, Pai, na manhã desse dia, cura mesmo, sara mesmo, esse anjo que está circulando nesta devassa, é para curar mesmo, é para fazer esse milagre. Mas como diz a tua palavra, tu curaram 10 leprosos, só um voltou para agradecer, só um reconheceu que ele que fez. Então nessa tarde, Senhor Deus poderoso, eu quero te pedir cura hoje, sara hoje, mas dá esse coração grato para dizer, foi o Senhor que fez. Se foi o Senhor que abriu a porta. Mas Senhor, eu estudei, como a Vitória diz, eu estudei, Pai, eu estudei, porque eu não consigo passar. Porque a porta que ele abre, aos olhos dela foi pequena, mas ele disse é grande. É o universo que está te esperando. Por isso, desta manhã, Deus, eu te peço, coloca no nosso coração gratidão. A Kátia fala que gratidão é alma. Memória da alma. Nos dê essa memória contínua, Pai. Eu quero ser grato pela vida dessas mulheres que têm orado, porque através das suas orações tu tem me colocado de pé. Eu quero agradecer pelos aqueles anônimos que têm orado pela minha vida, porque através dessas orações eu estou de pé. Eu quero ser grato a ti pelos aqueles que não estão, Senhor Deus poderoso, diante de imagens, de cenários, mas está, Senhor Deus, no joelho dobrado a meu favor da minha casa. Porque se não fosse essas orações, a minha filha tinha descido ao pó, mas a tua bondade e misericórdia a alcançou. Por isso, Deus, nesta manhã nos dê um coração grato. Nos ajuda a enxergar as coisas nos seus mínimos detalhes, a reconhecer, Senhor Deus poderoso, que até um sorriso é uma grande bênção. E até uma crítica também é uma grande bênção. Por isso eu quero, Senhor Deus, te pedir como o salmista pediu a sua alma. Nos dê essa graça de bendizer a ti em todo o tempo. De bendizer a ti em todo o tempo. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não nos deixa esquecer, porque na hora da dificuldade, às vezes nós choramos e dizemos, Deus, se tu fizeres, eu vou fazer isso. E nós recebemos e não voltamos a agradecer. Não voltamos a ser gratos ao Senhor. Mas nesta manhã, nesse culto e ação de graça, não é o nosso mérito, é o teu mérito. Não são, Senhor Deus, as nossas mãos que constroem, é as tuas mãos que constroem. É as tuas mãos que realizam. É as tuas mãos que operam. Se cada um de nós chegamos aonde chegamos, foi as tuas mãos que nos fez chegar. Por isso, tira toda a ingratidão. Tira, Senhor Deus, nos dá uma mente, Senhor Deus, poderoso, liberta. Achar que é só um culto, Senhor Deus, que vai transformar aquela bênção em gratidão, mas reconhecer em todo o tempo que tu fizer. Por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, faz um mover sobrenatural e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.